Depois de 44 dias, chegam notícias muito tristes. Gente, acaba de ser confirmado através dos médicos, através da família da Clarice, a mãe daquelas duas crianças, da Agatha Isabelle, de 6 anos, e do Alan Michael, de 4 anos, que ela passou uma alta. Infelizmente, um diagnóstico veio à tona. Eu vou trazer para vocês todas essas informações após ela receber uma notícia muito triste do Corpo de Bombeiros, tá bom, gente? Vocês sabem que até então essas crianças, né, os restos mortais ainda não tinham aparecido. Por que eu digo restos mortais? Porque muitos acreditam que essas crianças já não estão vivas, tá? Porque estamos falando de 44 dias, um ciclo de tempo, né, que eu acredito que duas crianças daquele tamanho, né, uma de 6 anos, uma de 4, né, gente, não conseguiriam sobreviver no meio da mata, no meio daquela floresta onde animais como sucuri, onças, enfim, todos os tipos de animais que poderiam realmente acabar matando aquelas crianças e devorando aqueles anjinhos, tá bom? E quando essa mãe recebeu essa notícia, claro que ela passou mal, claro que ela foi diagnosticada com algo que realmente ninguém merece. Preparem o coração então, porque a partir de agora eu vou trazer para vocês novas informações. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais. E mais uma vez, gratidão, a família segue crescendo. Já somos quase 575 mil inscritos, mais de 199 milhões de visualizações. Sem perder tempo, gente, vamos direto ao assunto, né? Porque essa senhora tem passado uma das fases mais difíceis de sua vida, tá? E depois de receber notícias tão tristes sobre os seus filhos, né? Depois de 44 dias, claro, ela passou mal e acabou sendo diagnosticada, tá bom, gente? Mãe das crianças de Bacabal fala sobre ter passado mal e também o diagnóstico. E não só isso, ela desabafou após informações que a polícia, o Corpo de Bombeiros, enfim, todos que estão ali investigando o caso, levaram até ela. A mãe das duas crianças desaparecidas de Bacabal, no Maranhão, Clarice Cardoso, fez um desabafo e falou sobre um diagnóstico que estaria enfrentando. Os irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Michael, de 4 anos, estão desaparecidos há 44 dias. Os irmãos desapareceram juntamente com o primo Anderson Cauã. Apenas Anderson Cauã foi encontrado 3 dias após o desaparecimento. Atualmente o menino está bem em casa. Ele afirma que se perdeu junto com os primos na floresta e que não houve outras pessoas envolvidas neste desaparecimento. Já a mãe das duas crianças, Clarice Cardoso, acredita que seus filhos possam ter sido levados por alguém e que Anderson Cauã teria sido devolvido por causa do seu diagnóstico de autismo. Ela também levantou em conversa com a jornalista a possibilidade de Anderson Cauã ter sido dopado de alguma forma e que por isso o menino estaria com maiores dificuldades em contar o que aconteceu. De fato, o menino não se recorda de muitas coisas sobre o período em que ficou perdido na floresta. Foi realizado um exame toxicológico em Anderson Cauã, mas o resultado ainda não saiu. Bem, fato é que as crianças Agatha Isabelle e Alan Michael seguem desaparecidos sem qualquer sinal do seu paradeiro. Diante da falta de respostas e do longo período de 44 dias do desaparecimento dos seus filhos, Clarice compartilhou uma reflexão sobre um diagnóstico que estaria enfrentando. Ela compartilhou em suas redes sociais o vídeo de uma mulher no qual ela dizia: "Eu tô cansada de ficar triste." Ela também escreveu: "Tem dias que existir dói mais do que viver. Ninguém vê, mas dói o tempo todo." Junto com o vídeo, havia também uma reflexão sobre o diagnóstico de depressão, dando a entender que é isso que Clarice está enfrentando. De fato, a própria Clarice relatou que não tem conseguido sair de casa para nada e que também mal tem conseguido se alimentar corretamente. O texto que ela compartilhou começa dizendo: "Eu tô cansada de ficar triste." Essa frase não fala de um momento, ela fala de um esgotamento físico. A depressão cansa porque não descansa. Ela rouba a vontade antes mesmo do dia começar. Levantar da cama vira esforço, tomar banho vira tarefa, responder mensagens vira peso,
Não é preguiça, é falta de energia emocional. A pessoa para de querer sair de casa não porque não gosta das pessoas, mas porque socializar exige uma força que ela não tem. Conversar dói, explicar cansa, sorrir machuca. Aos poucos tudo perde cor. O que antes dava prazer agora parece distante. Não há ânimo, não há desejo, não há perspectiva, só uma sensação constante de estar carregando algo pesado por dentro. A mãe das crianças desaparecidas também falou em isolamento. A depressão também isola, não por escolha, mas por sobrevivência. É uma tentativa de economizar o pouco que ainda resta. E o mais cruel é que muitas vezes quem está assim se culpa, se cobra, se chama de fraca. O texto ainda diz como se fosse falha de caráter, quando na verdade é adoecimento. Quem vive esse sofrimento não quer desistir da vida, quer descansar da dor, quer parar de sentir esse cansaço que não passa. Por isso, a depressão não se vence com força de vontade, se enfrenta com cuidado, escuta, tratamento e tempo, com ajuda profissional, com pessoas que não pressionam, não minimizam, não abandonam. O texto termina dizendo: se você se reconhece nesse lugar, saiba, o que você sente é real. Você não está exagerando e você não precisa atravessar isso sozinho. Cansa, sim, mas existe ajuda possível e você merece alívio. Que tristeza, né, gente? É muito, sabe, parte dos nossos corações, né? É muito difícil ver uma pessoa sofrendo como essa senhora está sofrendo. E vocês podem observar aí, né, que agora ela está doente, né, gente? Ela foi diagnosticada com uma depressão. E eu vou ser sincero com vocês, a depressão é uma das coisas mais tristes que o ser humano pode passar. Eu tenho experiência com a depressão, né? Lutei durante 5 anos para conseguir me livrar desse sofrimento e milhares de brasileiros, né? Eu poderia dizer que milhões de brasileiros passam pela mesma situação e o que nos resta nesse momento, né, é continuar acreditando que essa mãe terá uma vitória, né, e que essas crianças um dia voltarão para os braços dessa mãe que não merece tudo que ela tem vivido, né, gente? Muitos têm culpado ela, né, de que ela poderia até ter participado do sumiço dessas crianças, mas eu acho difícil, né? Eu acho difícil uma mãe fazer isso com os próprios filhos, né? O padrasto, tudo bem, nós podemos esperar qualquer coisa porque eles não têm um laço sanguíneo, mas a mãe, eu acredito que não teria coragem de fazer isso, né? Ela foi acusada de várias coisas, né? Mas a polícia, né, após as acusações, acaba investigando e até hoje não descobriram nada contra essa mãe. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, né, se vocês passam por alguma situação dessa de depressão, e vamos continuar orando por essa mãe, né, acreditando sempre na vitória e que ela vai conseguir vencer esse momento e que essas crianças voltarão para os seus braços em breve. Essas foram as informações do momento. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!